Meu nome é Renato, tenho 37 anos e sou motorista de aplicativo em Belo Horizonte há 5 anos. Trabalho principalmente à noite, das 18 até quase as 2 da manhã, quando a cidade parece se transformar em outro lugar. Ruas mais silenciosas, luzes dos postes piscando, sombras alongadas e um cheiro úmido que fica depois da garoa fina que quase sempre acompanha minhas corridas noturnas. Já rodei praticamente toda a capital mineira, da Savassi até o Parreiro, da Pampulha ao Centro Histórico. Já vi de tudo, ou pelo menos achava que sim. A noite daquela sexta-feira me mostrou o que eu nunca poderia imaginar. Era por volta das 21h20 quando o meu aplicativo apitou com uma nova corrida. O local de embarque era a Rua dos Timbiras, perto da esquina com a Rua Gonçalves Dias, um bairro cheio de bares e restaurantes que fervilham à noite. A corrida não tinha destino definido, só dizia: siga instruções do passageiro. Estranhei, mas não muito. Às vezes a galera pede para ir para lugares fora do radar. Aceitei a corrida e cheguei ao local indicado. Quando parei o carro, ninguém apareceu imediatamente. Fiquei alguns segundos olhando para a calçada, já pensando em cancelar, quando a porta traseira do carro se abriu com força. Ela entrou rapidamente, como se estivesse fugindo. Era uma mulher na faixa dos 30 anos, com os olhos vermelhos de tanto chorar, maquiagem borrada, cabelo preso num coque desarrumado. Vestia uma blusa branca social amassada e uma saia preta que parecia que tinha sido escolhida para uma noite especial, agora marcada por lágrimas e medo. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ela falou com a voz trêmula e olhos evitando os meus. Só dirige. Eu pago o dobro. Mas, por favor, não faz pergunta nenhuma. Foi nesse instante que senti o clima mudar. Já tinha visto passageiros nervosos, bêbados, briguentos, mas aquele medo genuíno, aquela urgência no olhar, era diferente. Era como se ela estivesse fugindo de algo ou alguém, como se cada palavra fosse uma súplica silenciosa para que eu fosse apenas um motorista e nada mais. O silêncio dominou o carro, quebrado apenas pelo ronco do motor e o som da chuva leve que começava a cair. Eu liguei o rádio, mas desliguei logo porque música, naquele momento, parecia invasiva. Era uma noite que prometia ser longa e eu ainda não sabia o que me esperava. Ela se acomodou no banco de trás, com o corpo tenso e olhos fixos na janela. A luz dos postes iluminava parcialmente o rosto marcado pelo cansaço e pelo desespero. Respiração curta, mãos trêmulas segurando a bolsa no colo. Tentei puxar a conversa, mas ela não parecia disposta a responder. Apenas murmurou: vai pela Avenida Afonso Pena, depois pega dos Andradas. Fiquei atento. Ela falava rápido, quase num sussurro. O volante apertava com força em minhas mãos. Enquanto dirigia, olhei pelo retrovisor e vi seus olhos brilhando de medo. A cada esquina, ela olhava para trás como se estivesse esperando alguém aparecer de repente. Chegamos perto da Praça da Liberdade, um dos pontos mais conhecidos da cidade. Ela abaixou a cabeça com medo de ser vista e, por um momento, parecia uma criança assustada tentando se esconder do mundo. O celular dela vibrava incessantemente. No visor, o nome que aparecia era Amor. Uma ligação após outra. Na quarta tentativa, ela atendeu. Ficou muda. Apenas respirava pesadamente do outro lado da linha. Desligou rapidamente e sussurrou, quase sem voz: se ele descobrir onde estou, vai ser o fim. Meu coração acelerou. O medo que eu estava começando a sentir não era só da minha responsabilidade, mas agora compartilhado com ela. Na altura do viaduto Santa Teresa, o trânsito já começava a engrossar. Eu tentava focar na direção, mas a tensão dentro do carro estava palpável, quase cortando o ar. Ela mexia no celular com as mãos tremendo, enviava mensagens, apagava, reescrevia, num nervosismo quase desesperado. Finalmente, virou para mim, olhos marejados e cansados, e disse com voz baixa, como se o próprio carro pudesse ouvi-la: ele acha que eu estou na casa da minha irmã, lá no Nova Suíça, mas eu estou indo encontrar o Pedro. O nome Pedro soou como um sussurro pesado, carregado de culpa e medo. Quem era Pedro? Um amigo? Um amante? Ela não explicou, e eu não ousei perguntar. Sabia que toda palavra poderia desencadear um vendaval de emoções ali dentro. Só que deu tudo errado, muito errado.
Eu não devia estar nesse carro. Eu jurei para mim mesma que nunca mais ia fazer isso. Continuou, tentando engolir o choro que ameaçava escapar. O rosto dela se perdeu num misto de raiva e tristeza, enquanto ela apertava a bolsa contra o peito como se fosse a única coisa que a mantesse segura. Depois, com um fio de voz, pediu: "Tem um motel ali na frente, na entrada da Avenida Andradas, perto daquele posto 24 horas. Pode deixar a gente lá?" A palavra "a-gente" ficou no ar. Ela estava sozinha, mas aquela expressão fez um nó na minha garganta. Eu sentia que estava me metendo em algo muito maior do que uma simples corrida de Uber. Enquanto descia a avenida, o ar parecia pesar, misturado com o cheiro da chuva molhando o asfalto e o odor distante de comida de rua. O som do motor parecia o único companheiro fiel daquela noite. Eu me perguntava até onde aquilo iria e se eu conseguiria sair ileso no final. A chuva começou a cair com mais força enquanto entrávamos na Avenida dos Andradas, uma das vias mais movimentadas de Belo Horizonte, mas naquela noite parecia que o tempo desacelerava e as ruas se enchiam de sombras maiores que os próprios prédios. A iluminação amarelada dos postes refletia nas poças de água espalhadas pelo asfalto, dando um brilho estranho às fachadas dos prédios antigos. Ela não tirava os olhos do retrovisor. A mão trêmula segurava o celular com força, como se ele fosse sua única âncora naquele mar de incertezas. Entre uma mensagem e outra, sussurrava palavras desconexas, mas que deixavam claro o peso que carregava. Ele tem rastreador no carro. Se ele ligar para o meu irmão, ele vai saber que eu não estou no Nova Suíça. Ele vai atrás de mim. Eu olhei para ela pelo espelho e vi o medo estampado no rosto dela, misturado com o cansaço de quem já viveu mais noites de desespero do que de paz. A cidade lá fora continuava seu ritmo alheio, mas para nós, o tempo parecia correr contra. À direita, a entrada do motel Rose Gold surgiu, discreta e sem letreiros, escondida atrás de um posto 24 horas. Um lugar onde segredos e fugas se misturavam, onde histórias se cruzavam no meio da noite, longe dos olhos curiosos. Ela pediu para parar ali, mas hesitou antes de abrir a porta. Foi quando o celular dela tocou de novo. Dessa vez, o nome que apareceu era Mãe. Ela atendeu com a voz trêmula, tentando soar calma. "Oi, mãe. Sinto na casa da Juliana. O celular estava sem sinal." Mentira clara, que não enganava ninguém, principalmente ela mesma. Enquanto falava, seu olhar fixava no espelho, procurando algum sinal, alguma sombra que a ameaçasse. "Você viu um carro prata atrás aí?" perguntou com medo evidente. Eu olhei pelo retrovisor e vi o reflexo do Kia Cerato prata, farol esquerdo piscando, se aproximando lentamente. O carro prata seguia de perto, mantendo a distância, mas nunca desaparecendo do retrovisor. A tensão aumentava a cada quilômetro. Ela disse que era o carro do Pedro, o tal amante, mas parecia confusa, insegura. "Por que ele estaria me seguindo?" perguntou quase para si mesma. Eu tentei manter a calma, mas o coração batia forte. O fato do Pedro estar atrás dela, ou alguém fingindo ser ele, fazia tudo parecer um jogo de gato e rato. Ela pediu que eu parasse no acostamento, próximo ao motel, mas não entrássemos ainda. Queria esperar e ver quem chegaria. O Cerato trocou de faixa e encostou lentamente atrás do nosso carro. As mãos dela começaram a suar e a respiração ficou mais rápida. "Espera", disse ela apontando para o carro atrás. "Esse não é o carro dele, a película é diferente." No momento seguinte, o carro fez uma conversão brusca e desapareceu na escuridão da rua lateral. Um alívio momentâneo que não durou. Eu percebi que estávamos em algo muito maior do que uma simples traição. Ali, no banco da frente, a noite estava prestes a virar um pesadelo. Segui pela Rua dos Tamoios, uma das vielas estreitas de Belo Horizonte, cercada por casas antigas e postes com iluminação precária. A atmosfera ali era opressiva, uma mistura de silêncio, sombra e cheiro de mofo. Ela mexia no celular como se ele fosse o único contato com o mundo real. Mas suas mensagens pareciam fugazes, apressadas, como se estivesse tentando apagar algum rastro. Foi então que ela soltou uma frase que me congelou. Tem uma foto no celular dele, na tela. Ele e ela. Na minha cama. Eu senti o impacto daquela confissão. A dor, o choque, o medo. Não era mais só uma mulher fugindo de um marido ciumento.
Era alguém que tinha sido traída, usada, humilhada. Enquanto eu dirigia, tentava encontrar as palavras certas para confortá-la, mas tudo parecia insuficiente diante do turbilhão que ela carregava. O carro virou numa rua deserta e mal iluminada. As sombras pareciam se fechar ao redor da gente. De repente, o silêncio foi cortado pelo barulho de um motor que acelerava rapidamente na nossa direção. Olhei pelo retrovisor e vi um carro vindo em alta velocidade, faróis altos, iluminando tudo na nossa frente. Ela engoliu seco, apertou o cinto com força e sussurrou: "Ele está atrás da gente." Eu sinto. O carro passou rápido, levantando poeira, e desapareceu na curva da viela. O impacto do susto ainda ecoava no carro. Eu estava ali, só segurando o volante, tentando parecer firme para ela. Ela pediu para eu manter a calma. Se ele perceber que estamos desesperadas, vai saber que estou fugindo. Eu queria acelerar, correr, desaparecer daquela rua. Mas era ela quem mandava. Eu tinha que obedecer porque sabia que sua vida poderia depender disso. Saímos da viela e pegamos a Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade, onde o movimento ainda era intenso apesar da hora avançada. O trânsito começava a engarrafar, com ônibus barulhentos e carros apressados disputando espaço. Ela olhou para mim pelo espelho e, pela primeira vez, pareceu exausta. Os olhos inchados denunciavam uma noite de choro e angústia. Sem coragem para encarar a multidão, ela pediu que a levasse até o terminal rodoviário Tietê, onde esperava se misturar à confusão dos passageiros e sumir na multidão. Mas logo me disse, hesitando: "Ele sabe que eu venho aqui. Não vai ser seguro." O celular tocou novamente. O nome na tela era desconhecido. Ela não atendeu, mas segurou o aparelho com força, como se segurasse a própria vida. Pode ser alguém querendo ajudar, ou alguém querendo acabar comigo. Eu queria entender, queria perguntar quem era esse alguém, mas vi que não era a hora. A noite estava apenas começando. A corrida continuava pela Rua da Consolação, uma via larga e sempre cheia, mesmo tarde da noite. Os prédios altos projetavam sombras gigantescas como guardiões silenciosos das histórias que se desenrolavam lá embaixo. Ela digitava freneticamente no celular, mandando mensagens que sumiam segundos depois. Seu rosto mostrava a mistura de medo e determinação de quem não tem outra saída. Quando chegarmos no motel, vai começar o verdadeiro problema. Eu perguntei o que queria dizer, mas ela não respondeu. Olhou para a janela, desviando o olhar. O celular vibrou outra vez. Dessa vez ela atendeu. "Já tô aqui, não demora", falou. A voz tinha uma força que eu não esperava, mas que não diminuiu a sensação de que estávamos entrando numa armadilha. Pegamos a entrada do motel Rose Gold. As paredes eram neutras, pintadas em tons sóbrios e as luzes externas quase apagadas, só para não chamar a atenção. O portão se abriu lentamente, com um pique eletrônico, e o som ecoou no silêncio da rua. Ela virou para mim e disse: "Quando entrarmos, não sei o que vai acontecer. Pode ser perigoso." Eu perguntei o que queria dizer, mas ela não respondeu. Olhou para a janela, desviando o olhar. Mas eu não posso voltar atrás. No banco da frente, eu segurava o volante com tanta força que as articulações doíam. O cheiro de mofo misturado com gasolina daquele lugar invadia o carro. Ela puxou a bolsa com cuidado, pegou o celular e mandou a última mensagem antes de desligar. Eu senti que a tensão tinha atingido um novo patamar. O som da chuva batendo no teto do carro parecia o único som real naquele instante. Eu só queria que aquela noite acabasse, mas não ia acabar. Entramos no estacionamento do motel Rose Gold, uma área apertada e mal iluminada, onde o cheiro de gasolina velha misturava-se com aromas de desinfetante barato. As poucas lâmpadas que funcionavam lançavam sombras tremulezentes sobre os muros grafitados e os carros estacionados, criando um clima de abandono e mistério que parecia se estender até o fim da noite. Ela desceu do carro rápido, mas sem pressa,
olhando para os lados como se esperasse ver alguém surgindo do escuro. O salto alto fazia barulho ecoando no chão de concreto, enquanto ela caminhava em direção à recepção, que ficava num pequeno quiosque, iluminado por uma luz amarelada e intermitente. Enquanto eu ficava no carro, liguei o motor para o caso de precisarmos sair correndo a qualquer momento. O coração batia forte, pulsando no ritmo dos pensamentos acelerados. O que eu estava me metendo? Pensei olhando para aquela mulher que parecia carregar um mundo de segredos nos olhos. De repente, meu celular vibrou. Era uma mensagem. Já estou na rua. Vou entrar aí. Ela olhou para o visor, fez uma careta e murmurou. Não pode ser ele. Não agora. Uma sensação estranha tomou conta de mim. Eu sabia que aquela noite seria diferente de todas as outras. A sensação de perigo estava crescendo e eu não saberia se conseguiria sair ileso. Alguns minutos se passaram e eu comecei a ouvir vozes abafadas vindo da recepção. Ela entrou rapidamente no carro novamente, desta vez com um olhar ainda mais desesperado. Colocou o cinto e mandou eu sair dali o mais rápido possível. Ele já está vindo, disse enquanto olhava nervosamente para os lados. O Pedro, ou quem quer que esteja atrás de mim, não vai esperar que eu fique aqui. Eu acelerei, saindo do estacionamento e voltando para a Avenida dos Andradas. A chuva continuava fina, mas constante, tornando o asfalto escorregadio e dificultando a direção. Enquanto dirigia, ela começou a contar os detalhes. Disse que o Pedro não era apenas o amante que ela planejava encontrar, mas um homem com quem ela se envolveu numa situação que fugia do controle. Um jogo perigoso de mentiras, traições e segredos obscuros. Ele descobriu que eu sabia demais, disse a voz embargada. E agora quer acabar comigo. A cada palavra, o medo aumentava, e eu percebia que aquela corrida não era apenas um transporte, era uma fuga, um pedido silencioso por ajuda. Segui pela Avenida dos Andradas, sentido centro, com os olhos atentos ao retrovisor e aos sinais ao redor. O trânsito, embora lento, não ajudava a aliviar a tensão. No banco de trás ela estava inquieta, mexendo no celular e mandando mensagens criptografadas que não queria mostrar para mim. Ele tem contatos em todo lugar, disse ela baixinho, e não vai parar até me encontrar. O medo dela era contagiante e comecei a pensar em como poderia protegê-la. Naquele momento, eu não era mais apenas um motorista. Me tornei um refúgio móvel, um escudo contra um perigo invisível. Ela me pediu para virar à direita na Rua da Bahia, entrando num bairro menos movimentado, onde as ruas eram estreitas e pouco iluminadas. Quero despistá-lo, explicou. Se eu conseguir chegar ao terminal rodoviário, talvez consiga fugir de vez. Eu não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sabia que cada segundo valia. Enquanto nos aproximávamos do terminal rodoviário, o celular dela vibrou novamente. Era uma mensagem curta, simples e devastadora. Ele sabe onde você está. Ela leu em silêncio, os olhos arregalados antes de engolir seco e se virar para mim. Ele não tá brincando, disse com voz trêmula. A gente tem que acelerar. Aumentei o ritmo, tentando driblar o trânsito da Avenida Amazonas, que já começava a lotar de veículos. Ela olhou pela janela, quase hipnotizada pelas luzes dos prédios que passavam rápido. Eu pensei que fugir seria a solução, mas quanto mais eu corro, mais ele me persegue. A sensação de desespero era palpável. Eu sentia o peso daquela corrida na minha alma. Viramos na Rua da Bahia, um corredor de prédios comerciais e alguns bares fechados. As luzes das fachadas piscavam, dando uma aura quase fantasmagórica àquela parte da cidade. Ela me pediu para parar perto de um barzinho quase abandonado, dizendo que precisava pegar algo rápido. Abaixei o carro e ela saiu rápido, olhando para trás a todo instante, como se o medo tivesse raízes profundas. Enquanto ela se afastava, vi o reflexo de um carro escuro se aproximando lentamente pela rua. Meu coração gelou.
Algo me dizia que estávamos sendo seguidos de perto. Lembrei das histórias que eu via de motoristas que entravam em encrenca e comecei a me perguntar se aquela não ia ser a minha pior noite. Ela voltou para o carro com um saco plástico na mão, os olhos ainda atentos para qualquer movimento suspeito nas sombras da rua. A chuva fina tinha se transformado em uma garoa mais constante, e o som das gotas batendo no teto do carro parecia acelerar a pulsação do meu coração. Não era só a história dela, era o clima, a atmosfera pesada que nos envolvia. Eu sentia que estávamos entrando num labirinto onde cada passo poderia ser o último seguro. Tem algo errado, falou baixo, quase para mim mesmo. Pedro não é só um amante. Ele está envolvido com coisas perigosas, drogas, dívidas, gente violenta. Eu descobri um segredo que não devia. O saco na mão dela balançava quando ela falou, revelando um pequeno objeto que brilhava com a luz dos faróis. Um celular antigo, todo arranhado, com uma foto grudada na parte de trás. Uma imagem dela com um homem, provavelmente Pedro, e alguém desconhecido ao fundo. Eu tirei isso escondido. Se ele souber que eu tenho essa prova, ele vai querer me calar. Olhei para a rua escura, para os prédios fechados e pensei, o que eu estou fazendo aqui? Isso não é mais só uma corrida, é uma armadilha. Ela pegou o cinto, respirou fundo e disse, me leva até o Morro da Liberdade, preciso de um lugar seguro para pensar. O caminho para o Morro da Liberdade, em Manaus, é conhecido pela subida íngreme, as ruas estreitas e o ar pesado que parece carregar histórias antigas de luta e sofrimento. Enquanto dirigia, a cidade ficava para trás, dando lugar a uma paisagem de casas pequenas, becos escuros e muros pichados. Ela falou pouco, como se processasse cada quilômetro. Os olhos marejados brilhavam no espelho retrovisor, e o silêncio do carro se tornou uma testemunha muda da angústia que nos consumia. Ao chegarmos perto de um terreno baldio coberto por mato alto, ela pediu para parar. Olhou para mim com uma expressão séria e falou: aqui é onde eu costumava vir quando precisava fugir do mundo. Ninguém vem aqui. É seguro, pelo menos por enquanto. De repente, o som de um motor se aproximando quebrou o silêncio. Olhei pelo retrovisor e vi um carro que diminuía a velocidade. Ela engoliu seco, puxou o saco plástico para mais perto e sussurrou: acho que ele nos encontrou. O carro que se aproximava era um Corolla preto, os vidros escurecidos e as rodas gastas pelos anos de uso. Ele passou lentamente pela rua estreita, as luzes apagadas, como se não quisesse ser notado. Minha mão apertava o volante, o suor escorria pelas palmas e eu podia sentir o cheiro metálico do medo. O motor do carro parecia estar carregado da mesma tensão que eu sentia. Ela pegou o celular e enviou uma mensagem rápida, os dedos tremendo. Quase imediatamente uma resposta apareceu. Saia daí, ele sabe onde está. Não podemos ficar, disse ela e virou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Ele está disposto a tudo para me encontrar. Enquanto eu acelerava, o som do motor ecoava entre os prédios baixos. A noite tinha se transformado num campo de batalha invisível, onde a única certeza era o perigo que nos cercava. Seguimos para a Avenida 7 de Setembro, em Curitiba, uma via que mistura o moderno e o antigo, com lojas fechadas, postes altos e uma iluminação que cria sombras longas e inquietantes. Ela pegou o celular para me mostrar fotos que comprovavam a traição, mensagens, prints de conversas e até imagens dela com outro homem, que parecia ser o verdadeiro motivo da perseguição. Ele viu isso, disse a voz falhando, e enlouqueceu. A cada palavra, a narrativa se tornava mais assustadora, e eu sentia o peso da responsabilidade pesando nos meus ombros. Não éramos mais apenas motorista e passageira. Éramos cúmplices involuntários de um drama que poderia acabar em tragédia. Olhei para os lados, a cidade parecia quieta demais para aquela história, mas eu sabia que a qualquer momento poderia explodir. Viramos para a rua 15 de novembro, ainda em Curitiba, onde as luzes dos postes refletiam no asfalto molhado pela chuva que tinha voltado a cair. O trânsito era quase inexistente, dando a sensação de que a cidade estava dormindo, alheia ao caos que estava se formando dentro do meu carro. Ela pediu para fazer uma última parada em um bar 24 horas,
onde queria usar o banheiro e tentar ligar para alguém que pudesse ajudar. Parei o carro e ela desceu rápido, olhando para trás a cada passo. O bar estava quase vazio, iluminado por neons vermelhos que tremeluziam, e o cheiro de álcool barato preenchia o ambiente. Ela entrou apressada, como se o tempo fosse um inimigo. Eu fiquei no carro, olhando para a rua deserta e pensando em como aquela corrida já havia ultrapassado todos os limites do que eu poderia imaginar. Quando ela voltou, o rosto estava pálido e os olhos mais determinados. "Agora não tem volta", disse ela. "A gente tem que seguir em frente." A corrida pegou um rumo sombrio quando deixamos Curitiba para trás e entramos numa região mais afastada, perto do Parque Tingui. As luzes da cidade iam ficando para trás e logo a única iluminação era a dos faróis que cortavam a escuridão como lâminas afiadas. Ela estava em silêncio, mas a tensão era palpável. Eu sentia seu corpo rígido, o olhar fixo no horizonte. De repente ela sussurrou: "Ele está vindo." Olhei pelo retrovisor e vi um carro preto, uma caminhoneta velha, se aproximando rapidamente. Acelerou, diminuía a distância entre nós. "Isso não é mais uma brincadeira", ela disse, a voz tremendo, mas determinada. "Eu não tenho para onde correr." O suor escorria da minha testa enquanto tentava manobrar pelas ruas estreitas e escuras. A sensação era de um labirinto sem saída, e o perigo crescendo a cada segundo. Viramos numa rua de terra batida, cheia de buracos, com vegetação densa dos dois lados. O cheiro de mato molhado invadiu o carro, misturado com odor de gasolina e suor. Ela pegou o celular e ligou para alguém, a voz baixa e urgente. "Me ajuda, ele está me perseguindo, eu não sei o que fazer." A ligação caiu e o silêncio voltou com força total. De repente, uma luz forte apareceu atrás da caminhonete, os faróis altos tentando nos cegar. Eu acelerei o carro para tentar despistar, mas o terreno irregular dificultava. O coração parecia querer sair pela boca. Ela me olhou nos olhos e disse: "Se ele pegar a gente aqui, é o fim." A estrada de terra parecia não ter fim. O carro pulava nos buracos e as árvores faziam sombras dançantes nas janelas. Ela contou, entre suspiros e lágrimas, que Pedro estava ligado a uma quadrilha perigosa, envolvida com tráfico e violência. Que ele não admitia ser traído e estava disposto a tudo para controlar a situação. Eu descobri que ele mandava mensagens ameaçadoras para a amante dele, e agora ele acha que eu vou contar tudo para a polícia. O medo no rosto dela era real, tangível. Eu tentava manter o carro firme, olhos atentos a qualquer sinal na escuridão. O barulho dos garos batendo no vidro me fez estremecer. Em meio ao silêncio da noite, um grito cortou o ar. Ela virou para trás, assustada, e eu não entendi de onde vinha. O carro da perseguição diminuiu a velocidade e uma figura saiu do veículo, caminhando em nossa direção. Pânico tomou conta do carro. Ela agarrou minha mão. "Se ele quiser brigar, eu não vou fugir." Eu respirei fundo, tentando pensar rápido. "Tenta manter a calma, vamos conseguir sair disso." Mas no fundo, eu não sabia se era verdade. Chegamos a um beco sem saída, cercado por muros altos, cobertos de grafites e mato. A caminhonete parou atrás de nós. Ele desceu do carro, um homem grande, rosto fechado e expressão agressiva. Ela desceu do carro devagar, as mãos tremendo. Ele gritou: "Onde você pensa que vai, vadia?" Eu fiquei imóvel, o medo paralisando, mas ela não cedeu. "Eu só quero ir embora." O confronto estava iminente. Ele avançou com passos pesados, o cheiro de álcool e cigarro misturado com a violência. Ela recuou, mas eu entrei na frente. "Calma, cara, não precisa disso." Ele me olhou com desprezo. "Você não sabe com quem está mexendo." A tensão explodiu. O som dos gritos, do motor ainda ligado e da chuva que começava a cair mais forte formavam uma sinfonia de caos. Enquanto eles discutiam, peguei o celular dela e enviei uma mensagem rápida para a polícia. "Onde você está?" digitava com dedos trêmulos. Ela segurava o braço dele, tentando segurá-lo longe, mas ele puxou com força. "Solta, você vai se arrepender." Eu sabia que tínhamos pouco tempo. O motor do meu carro ainda estava ligado. Uma chance de fuga. De repente, um som de sirene distante. Ela olhou para mim, esperança brilhando no olhar. O homem parou, como se percebesse que o jogo tinha mudado. "Isso não acaba aqui", rosnou, antes de voltar para a caminhonete e desaparecer na escuridão. Eu respirei aliviado, mas o coração ainda batia descompassado. Ela desabou no banco do passageiro, lágrimas escorrendo. O cheiro da chuva misturava-se com o ar pesado da noite. Ela pegou o celular e respondeu à mensagem da polícia, dando o endereço. "Nunca pensei que fosse chegar tão longe", disse, voz trêmula. Eu não tinha palavras. Olhei para o horizonte, onde as luzes da cidade começavam a reaparecer.
Sabia que aquela noite mudaria para sempre nossas vidas. Chegamos ao posto policial, um prédio pequeno iluminado por luzes frias. Ela desceu do carro e entrou correndo, procurando segurança. Eu fiquei ali, olhando para a rua deserta, pensando em tudo o que tinha acontecido. A corrida, que começou como mais uma viagem comum, se tornara um pesadelo real, uma história de traição, medo e sobrevivência. E eu sabia que aquela noite jamais sairia da minha memória. Depois que ela entrou na delegacia, o silêncio no carro ficou pesado, quase palpável. Eu desliguei o motor, mas não conseguia me mexer. As mãos ainda tremiam, o suor não parava de escorrer e a adrenalina continuava a queimar como fogo no meu peito. Aquela corrida tinha ultrapassado todos os limites do que eu achava que poderia acontecer na minha vida como motorista de aplicativo. Fiquei ali por alguns minutos, observando as luzes da delegacia piscarem, os policiais indo e vindo, o barulho distante de outros carros e sirenes. A mulher desesperada, a perseguição, o confronto no beco, o medo real e constante. Aquela história não era só sobre traição, era sobre sobrevivência, escolhas difíceis e um lado obscuro do cotidiano que ninguém quer ver. Enquanto refletia, meu celular vibrou. Era uma mensagem dela. Felipe, obrigada por tudo. Nunca vou esquecer o que fez por mim. Agora posso tentar recomeçar, longe dele. Foi um alívio misturado com um nó na garganta. Saber que aquela corrida tinha salvo uma vida. Mas, ao mesmo tempo, não saber o que o futuro reservava para ela. Confiança, pensei, é como freio em ladeira. Uma vez que falha, o estrago pode ser irreversível. Aquela noite me mostrou que, no fundo, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E que a vida, às vezes, nos coloca no volante de histórias que a gente nunca imaginou dirigir. Na manhã seguinte, o sol surgia tímido sobre as ruas de Curitiba, lavando a cidade com uma luz que parecia prometer recomeço, mas também carregava as sombras da noite anterior. Eu voltei ao meu carro, tentando retomar a rotina, mas sabia que nada seria igual. A corrida tinha mexido comigo, de um jeito profundo. Olhava para o banco da frente e via o espaço vazio que tinha sido ocupado por aquela mulher, por aquela história. No rádio, tocava uma música lenta e melancólica, quase um reflexo da minha mente. Reflito que tem corrida que termina no destino, e tem corrida que nunca mais sai da sua cabeça. Aquela era a segunda. A sensação de paranoia continuava. Virei várias vezes na cidade, olhando para os retrovisores, imaginando se alguma sombra me seguia. As ruas que antes eram apenas caminho, agora carregavam memórias vivas. Eu sabia que não podia deixar aquela história para trás tão fácil. Era um peso, uma marca, uma lição dura da vida nas ruas. Nos dias seguintes, comecei a perceber que aquela corrida me tinha mudado. Às vezes, no meio da madrugada, acordava suando frio. O rosto dela aparecendo nos meus pensamentos, os olhos assustados, o pedido desesperado por ajuda. Confiança é frágil, pensei, especialmente quando se quebra de maneira tão cruel e inesperada. Ela sumiu naquela noite. Nunca mais entrou em contato. Dizem que voltou para o marido, mas eu sei que ela mentiu até o fim. E eu fiquei ali, entre as ruas da cidade, dirigindo um carro que carrega histórias que ninguém vê, segredos que só eu ouvi. Ser motorista de Uber não é só pegar passageiro. É ser testemunha dos dramas invisíveis que acontecem atrás de janelas fechadas, entre ruas escuras e silêncios ameaçadores. Naquela mesma semana, enquanto trabalhava, percebi que minha mente estava sempre alerta, esperando por algo que pudesse me tirar do prumo. Algumas vezes, senti o reflexo daquela corrida em rostos desconhecidos que subiam no carro, em conversas abafadas, em olhares que escondem mais do que revelam. O trauma ficou. A paranoia, o medo, os pensamentos recorrentes. Já não era mais só um motorista. Era um guardião silencioso de histórias pesadas. Tem corrida que termina no destino. E tem corrida que nunca mais sai da sua cabeça. O silêncio do volante agora era povoado por memórias, e a rotina virou um campo minado emocional. Mas entre tudo isso veio uma reflexão.
Será que eu poderia ter feito algo diferente? Teria parado o carro e ido embora, deixando tudo para trás? Ou teria ajudado, mesmo sabendo dos riscos? E você que está assistindo, o que faria? Essas perguntas martelam a cabeça e a resposta nunca é simples. A vida é feita de escolhas, e às vezes o certo é o mais perigoso. Mas eu sei que naquela noite eu escolhi ficar. A sensação de impotência e o medo que senti ainda me acompanham, mas também veio a certeza de que a coragem pode se esconder onde menos se espera. No motorista comum, numa noite comum, numa corrida que parecia rotina. Histórias como essa acontecem todos os dias nas ruas das grandes cidades brasileiras. São relatos de traição, medo, sobrevivência. E, acima de tudo, humanidade. E eu me pergunto, quantas histórias assim ainda estão escondidas por aí, esperando para serem contadas? E você, teria ajudado ela? Ou teria parado o carro e ido embora? Deixe nos comentários o que faria se estivesse no meu lugar. Quero saber sua opinião, seu medo, sua coragem. Histórias como essa precisam ser compartilhadas. Se esse relato te prendeu até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Cada história que conto é real, dolorosa e merece ser ouvida. Estamos juntos nessa jornada por relatos que mexem com o que temos de mais profundo. Prepare-se, porque a próxima história vai ser ainda mais tensa. Na próxima corrida, vou levar um cara até a casa da esposa. Mas quando chegamos lá, ela estava com outra. E ele estava armado. Não perca. O carro estacionou na rua silenciosa, o motor ainda quente. O homem saiu apressado, o olhar nervoso. Eu senti o peso da noite mais uma vez. A tensão no ar era quase palpável. E eu sabia que essa corrida não ia terminar bem. O suspense está só começando. Prepare-se para o próximo capítulo dessa história de traição, medo e sobrevivência.